Paz e alegria, queridos irmãos. Antes de darmos início ao nosso estudo de hoje, vamos orar. Amigo Jesus, divino e amado Mestre, te agradecemos pela oportunidade de aprendizado que o Senhor nos concede, absorvendo as lições benditas e maravilhosas que a doutrina espírita nos oferece. Ampara-nos, Senhor, agora e sempre. Nós queremos agradecer o convite fraterno da casa, a oportunidade de trabalho. E hoje nós vamos conversar sobre o tema escolha das provas. E nós vamos encontrar esse assunto em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a partir da questão 258 em diante, diversas questões, e nós selecionamos algumas e alguns trechos para que possamos conversar e refletir sobre elas. Então, logo na questão 258, Allan Kardec questiona os espíritos superiores. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ao que os espíritos superiores respondem e esclarecem. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E o Espiritismo nos mostra que somos espíritos imortais e que passamos por uma série de existências corporais ou reencarnações em nosso processo evolutivo até alcançarmos a perfeição. E antes de reencarnarmos, ainda no plano espiritual, é feito um planejamento reencarnatório. Esse planejamento é feito com o auxílio de espíritos com essa tarefa, designados especialmente para isso, para nos orientarem nesse planejamento de forma a que possamos favorecer o nosso progresso, o nosso processo de evolução. E como os espíritos colocam aqui, nós temos o livre-arbítrio que nos é dado por Deus, a liberdade de agir, de escolher, de decidir. E uma das ocasiões em que nós colocamos em prática esse livre-arbítrio é justamente nesse momento do planejamento da nossa futura reencarnação, quando escolhemos as coisas mais importantes da nossa existência corporal, como, por exemplo, a família onde iremos reencarnar, o país, o local, a profissão que provavelmente exerceremos e algumas outras coisas que irão nos ajudar no nosso progresso. Mas na 258A, Kardec pergunta: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E os espíritos colocam: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo.
Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, é claro que existe a permissão divina. Deus, ele comanda, governa todo o universo através de suas leis sábias, justas. Mas, através do uso do livre-arbítrio que foi concedido por Deus, até porque uma das leis divinas, uma das leis morais, inclusive está na terceira parte aqui do Livro dos Espíritos, é a lei de liberdade. Então, o espírito, ele tem essa liberdade de agir, de escolher, de decidir. Mas junto com essa liberdade, o livre-arbítrio dado por Deus, está a responsabilidade perante essas escolhas, perante as atitudes que vem a tomar e as consequências delas. Temos que ter responsabilidade para arcar com a consequência dos nossos atos. E por isso é importante pensarmos bem antes de agir, e ao tomarmos decisões, fazermos escolhas, fazermos isso realmente com bom senso, com ponderação, para que possamos fazer as melhores escolhas. E com isso, termos boas consequências, consequências positivas que venham enriquecer a nossa vida. Seja isso no plano espiritual antes de reencarnarmos, seja aqui durante a nossa vida terrena, a nossa vida material. E os espíritos, eles ainda colocam nessa questão que diante do homem, através dessa liberdade de escolha do livre-arbítrio, estão os caminhos do bem e do mal. E que cabe a cada um de nós decidir que caminho iremos trilhar. Lembrando que o caminho do bem é aquele que vai nos favorecer no nosso progresso, nosso processo evolutivo, que é um dos grandes objetivos de estarmos aqui reencarnados. E já o caminho do mal vai retardar esse nosso processo de evolução, fazendo com que alcancemos a nossa meta, o nosso destino final enquanto espíritos imortais que somos, que é a perfeição, ainda que relativa, porque absoluta só a de Deus, mas demoradamente. Todos chegaremos lá, só que uns mais rápido que outros, dependendo justamente de como utilizemos o livre-arbítrio, como encaremos as provas que a existência corporal nos coloca. E aí, na questão 259, Kardec pergunta: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos? E temos a seguinte resposta dos espíritos superiores: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então fica claro, meus irmãos, que nesse planejamento reencarnatório, nessa programação da nossa existência corporal lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos,
Nós não planejamos, escolhemos a nossa existência corporal toda, inteira, nos mínimos detalhes. Conforme já dissemos antes, planejamos as coisas principais da existência física, mas os detalhes, os fatos secundários correrão por conta do nosso livre-arbítrio, da escolha que nós fizermos aqui, enquanto encarnados, enquanto vivendo essa existência terrena. E os espíritos continuam dando exemplo. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, quando o espírito, por exemplo, escolhe reencarnar num meio em que ele está sujeito, né, à questão de determinados vícios, a prática do mal de alguma forma, o mundo do crime, ou seja lá outra situação dessas, se deixar levar pelo vício, pelo mal, pelo crime, é responsabilidade inteiramente sua. É escolha sua, é uso do seu livre-arbítrio. Porque conhecemos e que sabemos que existem diversas pessoas que, embora vivam no meio vicioso, nem por isso se deixam levar por determinado vício. Embora vivam e convivam com pessoas que cometem determinados crimes, nem por isso essas outras também são criminosas, se deixam arrastar pelo crime, e por aí vai. E os espíritos ainda colocam: sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes, as adversidades, que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Então, reforçando o que já havíamos colocado antes, né? Os detalhes vão ser de acordo com o livre-arbítrio, a liberdade de escolha de cada espírito em cada situação que venha a viver específica aqui enquanto encarnado. E aí, nós temos a questão 260, em que Kardec questiona: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? E os espíritos nos orientam: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Para lutar contra o instinto do roubo, precisa que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Então, os espíritos esclarecem, inclusive dando exemplo. Como eu poderei provar que sou um ser, um espírito, uma criatura honesta, se a minha honestidade não for colocada à prova? Então, muitas vezes, antes de reencarnar, eu posso pedir à espiritualidade superior que eu reencarne num meio em que eu me veja forçado a conviver com pessoas desonestas, por exemplo, para que a minha honestidade seja colocada realmente à prova. Agora, tornar-me desonesto ou não é liberdade minha.
E caso eu venha a, infelizmente, escolher esse caminho da desonestidade, as consequências terão que ser arcadas inteiramente por mim. Então, junto com esse senso de liberdade, está o senso de responsabilidade. Uma coisa caminha junto com a outra. Na questão 261, Kardec pergunta ainda: nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. E nós temos a seguinte resposta da espiritualidade superior: certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime e os isenta de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam, que o contaminam. Então, os espíritos deixam claro que nessa programação reencarnatória, ao longo, das várias existências corporais, o espírito ele não precisa passar por tudo quanto é tipo de tentação, ser provado em todas as coisas nos mais mínimos detalhes. Porque muitas vezes, ao passar por uma determinada situação de vida, muitas vezes somos provados em diversas coisas ao mesmo tempo. Pode ser que numa mesma situação nós sejamos provados na nossa honestidade, ao mesmo tempo na nossa paciência, tolerância, na bondade, enfim, em diversas virtudes ao mesmo tempo. E dependendo da nossa atitude, pode ser que nós mostremos que já adquirimos diversas virtudes ao mesmo tempo, ou estejamos em processo de aquisição. Então, não é necessário que passemos por situações específicas e separadas com relação a cada um desses aspectos. E, em relação a isso, os espíritos ainda dão exemplo de que o espírito ele pode pedir, por exemplo, a prova da riqueza, para que na sua reencarnação ele seja, ou se torne, venha se tornar uma pessoa rica, e dependendo do seu caráter e da sua maneira de proceder, ele vai se tornar alguém, pode se tornar alguém avarento, mesquinho ou generoso. Vai depender dele, do seu livre-arbítrio. Então ele não precisa passar por todas essas tendências, uma de cada vez. Na questão 262, Kardec pergunta: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? E os espíritos esclarecem essa questão. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. Então nós vemos aí a providência divina atuando e suprindo essa inexperiência do espírito no início do seu processo evolutivo, quando muitas vezes ainda não tem a devida maturidade e condição de escolha da sua reencarnação. E como já dissemos, existem espíritos
responsáveis por colaborar nesse processo de planejamento reencarnatório. E claro que quanto menos evoluído é um espírito, maior precisa ser essa interferência da espiritualidade superior. Aí, conforme o espírito vai evoluindo, amadurecendo espiritualmente, adquirindo cada vez mais responsabilidade, ele vai tendo maiores condições de escolha, como realmente aqui na vida corporal, em que a criança, quanto menor é, menos liberdade de escolha ela tem, mais necessidade adulta interferir nessas escolhas e muitas vezes tomar decisões por ela. Mas conforme ela vai crescendo e amadurecendo, ela vai ganhando condições de ir fazendo suas próprias escolhas. Então o processo seria semelhante. Na 262A, Kardec pergunta ainda: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Ao que os espíritos colocam: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação, complementando o que já havíamos colocado. Então, há casos em que o espírito ele acaba vivenciando, sofrendo o que nós chamamos de uma reencarnação compulsória, em que muitas vezes ele não tem a mínima condição de escolha e a espiritualidade superior precisa arcar com o planejamento reencarnatório da existência daquele espírito, né, totalmente, em que ele não tem condições de participar disso por imaturidade, por uma série de fatores. Aliás, há casos em que o espírito, ele às vezes nem deseja reencarnar porque ainda não se encontra consciente da importância da reencarnação para o seu processo evolutivo e acaba se vendo forçado, obrigado a reencarnar, realmente numa verdadeira reencarnação compulsória, por assim dizer, forçada, obrigatória. Mas é claro que isso está diretamente ligado à condição evolutiva do espírito, à sua inferioridade espiritual. Na 263, Kardec deseja saber o seguinte: o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? E os espíritos colocam: não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Então, não é uma coisa imediata. O espírito desencarnou e já começa a planejar sua próxima reencarnação, já vai escolhendo as coisas. Primeiro, porque sabemos que o espírito, ao desencarnar, ele normalmente passa por um estado de perturbação espiritual, com uma certa confusão de ideias, e esse período pode ser mais ou menos longo, dependendo, claro, da sua condição evolutiva. E passado esse período de perturbação espiritual, em que o espírito vai recobrando a lucidez, se adaptando, readaptando à vida espiritual, ele muitas vezes passa por situações de aprendizado, de trabalho, né, no plano espiritual, até o momento oportuno de reencarnar. Então, não existe um tempo certo para isso. Cada caso realmente é um caso, até porque, como os espíritos colocam,
há espíritos que, ao desencarnarem, levam certas crenças, como das penas eternas, de que muitas vezes o sofrimento, porque passam, vai durar para sempre. Então, eles precisam primeiro sair daquela situação, entender e receber a misericórdia divina, para que possam realmente estar numa outra situação espiritual, em condições de pensar numa próxima reencarnação futura. Temos a questão 264, em que Kardec pergunta: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ao que os espíritos deixam claro: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, o tipo de provas que o espírito escolhe passar em seu planejamento reencarnatório vai estar diretamente ligado à sua necessidade evolutiva, às situações que vão favorecer o seu progresso aqui na Terra, no mundo material, enquanto encarnado. Na questão 265, que é a penúltima que nós vamos trabalhar, Kardec faz uma pergunta interessante. Olha só: havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente a seus pendores materiais? E os espíritos respondem com toda a sua sabedoria e superioridade: há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Então, pode ocorrer de um espírito, numa atitude ainda um tanto imatura, pedir para passar por determinada provação, determinada tentação, por uma certa tendência, inclinação, gosto ou desejo de vivenciar aquela situação. Ainda não tão assim conscientemente, pela questão de necessidade evolutiva de precisar progredir. Mas como os espíritos deixam claro, isso é uma situação temporária, passageira. Esse espírito, mais cedo ou mais tarde, vai cair em si, vai se conscientizar do seu equívoco, dos seus equívocos, solicitando a oportunidade de reparar seus erros, de recomeçar numa nova existência. E a última questão que nós vamos trabalhar sobre a escolha das provas, existem outras ainda no Livro dos Espíritos sobre isso, que nós deixamos aqui o convite para que possam buscar, ler e estudar. Mas nós vamos finalizar com a 266, quando Kardec pergunta:
Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E os espíritos, como sempre, nos esclarecem e orientam. Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, após desencarnar, passado aquele período de perturbação espiritual, as ideias do espírito desencarnado vão se clareando e muitas vezes ele vai conseguindo compreender as coisas de uma outra forma mais ampla. Kardec complementa essa resposta com uma nota, um comentário dizendo o seguinte, vamos ler só um trecho. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compare esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Então, Kardec é muito feliz nesse exemplo que dá. Assim como muitas vezes a pessoa que está enferma, ela pede ao médico que lhe receite aquele remédio mais amargo, mas que é o que vai curá-lo mais rápido. Muitas vezes o espírito, consciente de si mesmo e da sua necessidade evolutiva, ele, antes de reencarnar no plano espiritual, ao fazer a sua programação reencarnatória, o seu planejamento, ele muitas vezes vai pedir provas bastante rudes, difíceis, por enxergar nelas benditas oportunidades de acelerar o seu progresso, o seu processo evolutivo. E para nós que estamos aqui reencarnados, diante das nossas dificuldades, das tribulações da vida, dos momentos de provação, que nós possamos nos lembrar que todas elas são oportunidades de progresso, muitas das quais foram escolhidas, solicitadas por nós antes de reencarnarmos. E assim sendo, que possamos elevar o pensamento a Jesus em gratidão. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, desses esclarecimentos tão oportunos para a nossa existência, e que eles possam nos ajudar a guiarmos a nossa vida sempre no caminho do bem, que nos conduzirá em nosso processo evolutivo à perfeição espiritual a que estamos destinados por Deus. Graças a Ti, Senhor. Muita paz.